Não adianta, né? Essas gripes que eu tava bem. Em vez de exercício, não. Só pra incomodar. Eu tomei Benegripe, na verdade. Eu tenho aquele Cinegripe que eu gosto de tomar. Eu tentei. Tem paracetamol, antialérgico, não sei o quê. Eu tomei. É isso aí. Da Cimed sempre eu gosto de tomar. É. É o que me ajuda. Tem muita coisinha, né? Aqui. Tá. Vocês viram que ontem eu coloquei material para vocês lá no grupo, né? Coloquei o material da aula 1, coloquei o material da aula 2 e coloquei o manual para a gente fazer o TCC, com algumas regras, algumas normas, algumas orientações. Vocês vão se guiando por ali e vão perguntando. Tu não fez TCC ano passado? Eu ia começar a fazer, mas Mudou de ideia. mudei ideia de começar. Tá. Ai, não é possível que hoje tudo vai conspirar contra mim. Tá, vamos lá. Então, as partes do artigo do TCC de vocês. Vocês vão construir o título. E o título precisa fazer sentido. Deixa eu explicar para vocês um pouco de como foi a construção Quando eu construí o meu título da minha graduação e o título da minha pós, foi completamente diferente de agora. Agora eu construí um título que era quase um texto e aí eu fui por eliminatórias, porque antes de fazer o título eu peguei as palavras-chave, que são as palavras específicas do teu trabalho. Por exemplo, no meu caso eu vou falar sobre liderança, então liderança, desenvolvimento, treinamento, capacitação, tem mais uma que eu não lembro. E aí educação continuada e sucessão. São as palavras-chave do meu trabalho. E aí, em cima disso, eu construí o meu título. A construção do título precisa ser em cima do tema que vocês vão abordar. Exatamente no que vocês vão abordar. Porque não adianta eu colocar um título... eu vou falar sobre... deixa eu pensar num título. A primavera em Santa Cruz é muito agradável e durante todo o meu trabalho eu vou falar de como o inverno é ruim. Uma coisa não faz sentido com a outra, para só no final eu dizer que eu espero passar todo o inverno porque eu quero que chegue a primavera, não faz sentido. Eu preciso construir em cima daquilo que é o meu título. Então, se o meu título for a importância das lideranças nas organizações, é porque eu vou trabalhar durante todo o meu trabalho, vou desenvolver todo ele falando das lideranças, falando do quanto são importantes, por que elas são importantes, no que elas agregam pra gente. Se eu vou falar sobre a importância da contabilidade fiscal para uma empresa, eu preciso ter um título coerente com o que eu vou conduzir no trabalho. E aí, falar sobre fiscal é um terreno perigoso, né? A gente precisa dominar bem o assunto para falar sobre ele. Então, quando vocês forem escrever o título antes de colocar, eu sugiro que vocês olhem bem, leiam sobre alguma coisa, algum artigo, alguma reportagem, algo que vocês encontrem na internet sobre o assunto que vocês vão escrever. Eu vou hoje à noite colocar 3 materiais no grupo. Um vai ter sugestões de trabalho para o técnico de administração, sugestões de trabalho para o técnico de contabilidade. Tem alguém de RH? Sugestões de trabalho para o técnico de RH. E aí vocês vão escolher, prof, mas não tem nenhum ali que é dentro do que eu queria trabalhar. E me fala o que é, e a gente vai construir junto e vamos pesquisar. E aí são alguns títulos, alguns assuntos, não que aquele ali seja o título de vocês, né? Mas são alguns assuntos que eu já tenho material que eu posso passar para vocês. Desculpa, gente.
é assim o tempo inteiro. Aí eu não sei se eu espirro, se eu não espirro, se eu choro, se... E aí a gente vai em busca do material. Por quê? Porque eu quero mandar para vocês um primeiro trabalho, daí eu vou mandar no WhatsApp privado ou se for comum de muita gente, eu vou mandar no grupo. Um material, um artigo, uma tese, um TCC que alguém já tenha feito sobre um assunto parecido com o que vocês vão desenvolver. Para quê? Para vocês terem referência do que foi escrito, de como foi escrito, e lá no final vocês vão encontrar a bibliografia, vocês vão ter referência de autores para vocês pesquisarem. Porque senão vocês vão dizer para mim, professora, nossa, eu estou no escuro, eu não sei onde eu vou encontrar autores que falem sobre contabilidade fiscal, autores que falem sobre balanço financeiro, autores que falem sobre fluxo de caixa, sobre marketing. Com esses trabalhos vocês vão conseguir já encontrar lá autores, referências para vocês pesquisarem. O sumário, o resumo, as palavras-chave que eu acabei de falar, a introdução e o problema. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Precisamos escrever a justificativa, porque estamos fazendo esse trabalho, os objetivos gerais, os objetivos específicos, a metodologia, o desenvolvimento, que normalmente tem 3 capítulos, a conclusão e no final a bibliografia. Nossa, tudo isso. Não é tanto. O título, então, ele precisa ser simples e direto, mas ele precisa contemplar o que vai falar o trabalho de vocês. Geralmente ele possui 2 linhas, então para vocês verem que ele é uma frase, não é um título, não é a primavera, né? A importância da primavera para a renovação da fauna brasileira, né? Quase uma frase, um título, mas é nesse sentido. Então, ali, ética profissional, uma análise sobre seu impacto nas relações de trabalho. Este é um título ou uma frase, é um título. Título de TCC, normalmente ele é extenso assim mesmo, tá? Não tem como ele ser de uma só palavra. Aqui tem outros 2, ó. Fornecimento da merenda escolar frente à crise do Estado e da União. E outro, o planejamento estratégico nas organizações em busca de resultado satisfatório. Qual é a empresa que não está em busca de resultado satisfatório e trabalhando em planejamento estratégico? A maioria delas, né? Quem não está fazendo escancaradamente isso, está se debatendo nas paredes e procurando uma saída para isso. O sumário. O sumário, gurias, ele é basicamente isso aqui. É como se ele fosse o índice do trabalho de vocês. Eu vou mandar um material em Word para vocês, quando vocês começarem a escrever, que é onde vocês vão começar a montar o trabalho de vocês. Eu não mandei isso ontem, né? Tá, então eu vou enviar isso também nos próximos dias. O sumário vai conter então os tópicos do artigo, que é a introdução. Nós precisamos fazer uma introdução do trabalho. Qual é o problema que a gente vai pesquisar, desenvolver, resolver, solucionar? Qual é a justificativa, por que a gente escolheu este assunto para abordar? O objetivo geral, o objetivo específico. A metodologia é um estudo de caso, então, que nós combinamos que vamos fazer. Por que é um estudo de caso? O desenvolvimento. No desenvolvimento vai ter 3 capítulos. Por exemplo, ali está o desenvolvimento, a história do marketing, capítulo 1, conceito sobre marketing, capítulo 2, e planejamento estratégico de marketing e suas técnicas é o capítulo 3. Continuamos com a conclusão. Ô, prof, o que seria esses objetivos gerais e objetivos específicos? Eu vou chegar lá.
Eu vou explicar cada um deles. Eu tenho uma colega que escreve se você quiser, ela escreve se você querer, né? Se você tiver, ela escreve se você ter. Ela escreve muitas coisas no infinitivo, né? E aí ontem eu brinquei com uma outra colega, disse, poxa vida, eu acho que ela focou tanto no TCC dela quando ela foi se formar, que agora ela só consegue escrever no infinitivo. Porque eu vou mandar para vocês também um material com algumas palavras no infinitivo que vocês podem usar. Mas por que infinitivo, professora? Porque nos objetivos vocês vão usar o infinitivo. Em algumas situações do desenvolvimento vocês vão usar o infinitivo. Durante o trabalho de vocês nunca vai ser a opinião de vocês. Eu penso, eu acho, pensamos, decidimos, concluímos, não. Né? Tu não acha, tu não sabe, tu não conclui nada. É quase sempre no infinitivo ou na terceira pessoa, porque eu não sei, mim não saber, mim pesquisar. O resumo, então, o que é o resumo? O resumo é a apresentação concisa das ideias do artigo, usando sequências de frases afirmativas e não numeração de tópicos, de tal forma que vise esclarecer o leitor sobre a decisão de ler ou não o texto na íntegra. Por isso que eu disse, o material que eu enviar para vocês, vocês vão ler o resumo e vocês vão ler a conclusão. Esse material vai agregar para a minha pesquisa? Vai, então eu vou ler o resto. Não vai, eu não vou perder meu tempo, eu vou procurar um outro material. No resumo devem constar os objetivos, aspectos principais sobre a metodologia usada, principais resultados e conclusões ou novos direcionamentos que serão dados sobre o estudo. É feito em um parágrafo único de até 300 palavras. Então, quer dizer, o resumo é um parágrafo e ele vai ter até 300 palavras. Lá no Word tem a aba revisão. Na aba revisão tem contagem de caracteres. Ele conta palavras, ele conta espaços, ele conta caracteres, ele te dá várias opções. E ali vocês conseguem ver quantas palavras vocês escreveram. Não precisa ir no texto lá, contar uma por uma com o dedo ou com o mouse, né? O Word faz isso. E ali vocês vão resumir, que é um estudo de caso que vai falar sobre... E vocês vão contar sobre o que vocês vão falar. Exemplo, ó. Este trabalho tem como principal foco estudar sobre o plano de marketing e sua importância para as empresas que desejam alcançar suas metas e sobreviver no mercado, criando a necessidade, a demanda e o desejo de consumo de um determinado produto para um consumidor final. Dessa forma, o primeiro capítulo do presente artigo aborda a história do marketing e sua evolução ao longo do tempo, com o propósito de melhor conceituar o marketing. Na sequência, o trabalho conceitua o marketing. Vocês podem contar sobre o que é o trabalho de vocês, em um breve resumo de poucas palavras, e também vocês podem contar um pouco onde vocês vão falar sobre o que é o trabalho de vocês, em quais capítulos. Por fim, o artigo estuda o planejamento estratégico de marketing, evidenciando a sua importância. Aqui ela colocou 2 parágrafos, mas um só, se ele tiver 300 palavras, já está o suficiente. Evidenciando a sua importância para as organizações que desejam sobreviver no mercado. Conclui-se que o planejamento estratégico de marketing é muito importante para as empresas, pois é ele que auxilia na compreensão das necessidades dos clientes, permitindo estabelecer objetivos e metas de forma clara, criando caminhos seguros para o sucesso. Com relação à metodologia, o estudo foi efetuado através de pesquisa em livros e artigos relacionados ao tema do trabalho. Aí aqui ela explica que foi um estudo de caso, mas que ela
não fez pesquisa de campo, ela olhou na bibliografia. Vocês querem fazer pesquisa de campo? Pode fazer, usa o Google Forms para mandar os questionários para as pessoas, ou utiliza só através da bibliografia ou de alguma vivência que vocês têm, mas precisa ser conceituado. Precisa discorrer sobre as palavras-chave. As palavras-chave complementam o resumo e seguem logo abaixo do respectivo texto. Devem ser palavras representativas do trabalho. Pode ter no mínimo 3 e no máximo 5. E aí aqui tem alguns exemplos, ó. No caso dela, o marketing, a estratégia e organização. Ela poderia ainda ter colocado satisfação, porque faz parte, né? Ou aquisição, faz parte do marketing. A introdução. Ficou claro para vocês as palavras-chave? Sim? Tá. A introdução, então, é a parte do trabalho, onde o assunto é apresentado como um todo, sem detalhes. Deve fornecer uma visão global da pesquisa realizada, incluindo a delimitação do tema. Eu vou delimitar o meu tema. O meu tema é sobre desenvolvimento de lideranças. Por que desenvolvimento de lideranças? E ali está a minha delimitação. Eu vou falar sobre o que eu preciso fazer para desenvolver os líderes. Deve fornecer uma visão, incluindo a delimitação do tema e do problema tratado, a justificativa, os objetivos da pesquisa e a metodologia adotada, o estudo de caso. Este estudo de caso trata sobre o desenvolvimento das lideranças nas organizações e a importância para alcançarmos as metas e objetivos e resultados e assim sucessivamente, porque o desenvolvimento de lideranças de uma maneira global ele impacta em toda a organização, né, do começo ao fim. O problema então ele vai esclarecer a dificuldade específica com a qual se defronta o pesquisador e que pretende resolver por intermédio da pesquisa. Para ser válido, o problema deve contemplar as seguintes características: ser apresentado na forma de um enunciado interrogativo. Qual é a importância de desenvolver lideranças? Ter relevância social e científica. Poder ser objetivo de investigação e relacionar entre si pelo menos duas variáveis. O problema sempre será uma pergunta. Não existe opção do problema não ser uma pergunta. Só um pouquinho, Luiz. Agora eu acho que vai. Coisa bem triste. Não sai ficar ardendo dentro da cabeça, sabe? O problema sempre, então, será uma pergunta. E é essa pergunta que vai acompanhar vocês pelo trabalho inteiro, do início ao fim, em todo o desenvolvimento. É essa pergunta que o seu trabalho vai responder. É realmente importante e necessário as empresas construírem um planejamento estratégico de marketing para continuarem vivas junto ao mercado? Isso vai constar no problema de vocês. Quando vocês forem escrever sobre o problema, vocês precisam colocar nele uma pergunta. Aí vocês vão justificar o trabalho de vocês. Quando vocês forem justificar, é importante realizar a presente pesquisa para o seu artigo. Vocês vão se perguntar sobre isso. É importante? É importante para mim? É importante para a sociedade acadêmica? É importante para os meus colegas? Vai fazer alguma diferença? Sempre faz, tá, pessoal? Sempre faz. Algumas vezes fica só na biblioteca da instituição, outras vezes vai parar na rede. E aí quando vai cair na rede é que a gente lê, né?
normalmente. Consiste numa exposição sucinta das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa. A justificativa apresenta as contribuições que a pesquisa poderá oferecer para a sociedade. Uma grande característica da justificativa é o teor de persuasão, quer dizer, quando vocês forem escrever a justificativa do TCC de vocês, seja lá qual for o tema, vocês precisam convencer o leitor de que aquele trabalho que vocês estão fazendo é importante, ele é relevante, ele vai fazer a diferença. Pode não fazer a diferença para a Tainá, mas vai fazer a diferença para a Adriane, vai fazer a diferença para a Marilda, vai fazer a diferença para mim. Quando eu for ler esse trabalho, ele vai ter uma importância, em algum momento ele vai agregar alguma coisa na vida de alguém, ou até mesmo na minha, porque eu estou trabalhando nesta área e pode vir a agregar em alguma dificuldade que eu venha encontrar na empresa. Por isso, na justificativa, a gente trabalha com o convencimento, com a persuasão do leitor da importância do trabalho de vocês. Certo? Tudo certo? Então vamos lá. Agora sim, o objetivo geral. O objetivo geral está relacionado com o conteúdo do tema que será abordado no artigo. Esclarece o que deseja alcançar com a pesquisa. É descrito nunca numa única frase, começando com um verbo que sugere uma ação e sempre no infinitivo. Identificar, caracterizar, comparar, relacionar. Sempre aí vocês vão usar querer, ter, poder. Aí que eu brinquei que ela parou no objetivo geral do trabalho dela e não para mais de escrever no infinitivo. Vocês não vão escrever o parágrafo todo no infinitivo, tá? Mas vão começar ele com um verbo no infinitivo. Não é o objetivo deste trabalho é analisar, não. Analisar a importância do marketing para as organizações. Analisar a importância do planejamento estratégico para o marketing nas organizações. E aí discorre sobre isso. Estudar sobre planejamento estratégico de marketing para as empresas é um exemplo. Ele começa com um verbo no infinitivo. Objetivo específico, agora eu vou ser bem específica. No objetivo geral, ele é mais amplo, ele é muito mais amplo, ele é mais abrangente. O objetivo específico, ele vai direto lá na raiz do problema e cutuca ela. E aí, quando eu for escrever o meu trabalho, o desenvolvimento, eu vou escrever em cima dos objetivos específicos, eu vou discorrer em cima disso. Então, o objetivo específico, ele tem um caráter mais concreto, ele exerce uma função intermediária e instrumental, permitindo de um lado atingir o objetivo geral e de outro lado aplicar esse a uma situação mais concreta, mais complexa, mais real, ele fica mais tangível, entende? Começa com um verbo e cada um dos tópicos do desenvolvimento dá origem a um objetivo específico. Então, se vocês colocarem 2 objetivos específicos no desenvolvimento, vocês vão ter 2 capítulos. Se vocês colocarem 3, vocês vão ter 3 capítulos, porque vocês vão precisar conceituar a respeito. Então, praticamente o objetivo específico é o que está lá no sumário. Ele dita o teu trabalho. Os títulos que tu coloca no sumário, por exemplo. Mas tu vai descrever ele, né? Tu vai botar o título e tu vai descrever ele. Tá, Tu vai, como é que a minha professora fala?
Falo para ela que eu estou discorrendo sobre o assunto, não é. Tu vai colocar o título, a importância do marketing. Tu fez o título geral, né? A importância do marketing para as organizações. E aí tu tem um objetivo específico, que é qual é o impacto que o marketing gera nas organizações. Esse é um objetivo específico. E sobre ele tu vai fazer um capítulo. E aí tu vai escrever. Então, fora o sumário, o objetivo específico eu tenho que fazer mais um capítulo. Vai escrever o que é o marketing na organização, qual é o impacto. Não iria ficar repetitivo o seu... Não, porque tu não vai repetir o que tu escreveu lá em cima. Não vai ser tudo, é uma coisa importante. Não vai ser tudo texto de vocês. Não vai ser tudo criação da cabeça de vocês, entende? Tipo, eu construí uma ideia sobre marketing e eu vou discorrer sobre isso. Por isso a importância dos autores, por isso a importância de termos referência bibliográfica. Por quê? Porque a gente vai pesquisar o que os autores falam sobre marketing. Aí tu vai escrever lá, de acordo com fulano de tal, o marketing, o que ele escreveu? Ele fica extenso, mas nem tudo que vai estar escrito no trabalho foi tu que disse. Mas tu vai encontrar autores que falam sobre o assunto que tu está escrevendo e que faz sentido com a pesquisa que tu está fazendo. Deu para entender? Quando eu enviar para vocês... É. O geral e os específicos. Tu lembra que nota? Tu lembra que nota tu tirou, não? 9,6. Viu? Tá craque já. Da noite foi melhor. Hã? Da noite foi melhor. Isso aqui faz parte do que eu vou dizer objetivos específicos. O geral é isso, né? Eles são 13 específicos. Entendeu? Conceituar a discussão, evidenciar a importância. Nós vamos ter exemplos de Aí são esses topics que eu tenho trabalhos que já Desses trabalhos que eu vou enviar para vocês. já vai ter um exemplo de mais ou menos como o início, meio e o fim, para nós ter uma noção do... Sim. Mas vocês vão começar a escrever e vocês vão estar completamente perdidas escrevendo. E aí vocês vão trazer o trabalho para mim do jeito que vocês escreverem e eu vou ajudar vocês a montar. Isso aqui é a tua introdução, isso aqui é o teu resumo. Não pensem que vocês vão estar andando no escuro. Vai iniciar o título e vai vir. Vai iniciar o título e vai vir. Vai fazer o título e vai vir. As aulas individuais começam a partir de quando? Semana que vem. Tá. Eu consigo ser conforme meu horário certinho da noite. Pode. Por causa que é de outra cidade, né? Daí eu consigo vir de carro para outra. Não, a gente vai combinar isso. Já tinha falado que eu saí hoje. Alguém mais já tinha me pedido também isso. Eu não vou conseguir agendar todas na mesma noite, porque são muitos, né? Mas as pessoas que têm características especiais, que são de outra cidade, é só me avisar que a gente organiza. Então eu consigo vir de carro, mas mais fácil, né? De ônibus dá 1 hora de viagem, de carro dá meia hora, né? Mora onde? No parque. Mas o horário do ônibus só 10h20, né? Deixa eu dizer aqui como é que tu faz, se tu pesquisou, se tu foi, tu fez pesquisa de campo, Deu? Entendeu? Então vamos adiante. Deixa eu ver o que ele pulou aqui. Isso. A metodologia. Como, com que, indica o modo como se pretende proceder a pesquisa, como eu farei para chegar a uma resposta, qual o método que eu vou utilizar. Geralmente será o método bibliográfico ou o estudo de caso, que daí é o estudo de campo. O estudo de caso, ele não necessariamente precisa ter uma pesquisa de campo realizada com pessoas, tá, pessoal? Ele pode também ter um referencial só bibliográfico. A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas
e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web, sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. E uma coisa que eu comentei com um colega meu, não lembro se eu falei para vocês, durante a semana é muito corrido para mim sentar e trabalhar no meu projeto final do mestrado. Então, sexta-feira de noite, de tardezinha, eu chego em casa, eu despacho o que eu preciso despachar, organizo o que eu preciso organizar, tomo um chimarrão e depois aí eu já ligo o computador, já vou organizando e despachando a minha dupla para dormir. E aí eu abro o meu trabalho e eu começo a abrir sites. Eu abro o Cielo, eu abro o Google Acadêmico, eu abro a biblioteca da Uninter, porque a minha irmã está estudando lá. Eu abro a biblioteca da PUC, porque eu fiz o meu pós na PUC. Abro a biblioteca da URGS, porque eu fiz um cadastro para mim na biblioteca da URGS. Eu estava pesquisando no final de semana para me cadastrar na biblioteca da Unisc. E aí eu começo a abrir, eu abro livros, eu abro artigos. Os artigos eu sempre baixo para o meu computador. E aí eu ligo tudo na sexta-feira e eu desligo domingo de noite. Aí eu vou dormir de madrugada, ou a hora, tipo, agora não dá mais, eu tô com um bloqueio, não consigo mais escrever nem ler, vou dormir. No outro dia de manhã, 7 horas, meu despertador toca, sábado e domingo, levanto, todo mundo dormindo, casa quietinha, tomo meu café, vou lá, foco e aí rende, sabe? É o melhor horário. No começo eu fazia chimarrão, mas eu parava muito para encher o chimarrão. E aí então eu comecei a tomar chá no inverno ou café. E aí eu começo a ler, faço anotação. Isso aqui tá em link, isso daqui eu consigo baixar, consigo olhar depois. Aí eu criei uma página de Word com o nome bibliografia. Tudo que é artigo acadêmico que eu pego online de alguma biblioteca, eu preciso colocar depois no meu referencial bibliográfico, porque mesmo que eu não citar o que está escrito ali, eu li, peguei alguma ideia, eu copio o link, colo naquele Word, boto o título e salvo aquele artigo na minha pasta, materiais, é o nome da minha pasta. E vou salvando tudo lá para dentro e colocando no Word, e assim eu vou me organizando e algumas coisas eu anoto no meu caderno, do dia que eu fiz tipo um diário, e vou anotando, e vou tocando, e vou seguindo. E aí no domingo de noite eu fecho tudo, reviso tudo, salvei tudo. Alguns eu jogo no favoritos, alguns livros que eu abro em biblioteca eu salvo como lendo, porque daí tipo se eu salvo como lendo, ele para exatamente na página que eu parei, que eu estava lendo, pesquisando, analisando alguma coisa, ele para exatamente na página que eu parei. E aí funciona, flui. Então, para vocês terem ideia, eu tenho lá em casa como é que chama? Chrome, né? Um Chrome logado com a minha senha. Eu fiz um Chrome logado com a senha da minha irmã e um Chrome logado com a senha da minha mãe. Às vezes eu tô com os 3 abertos e nos 3 eu tenho umas 20 abas abertas e vou, além dos livros que eu tenho em PDF no meu computador, que eu posso enviar para vocês, os que servirem para vocês. E os livros impressos, eu tenho um apego por eles, eu não empresto livro impresso, mas em PDF eu posso passar para vocês sem problema nenhum, tá? Tenho alguns que talvez sirvam de acordo com o que vocês forem pesquisar, e o que não servir eu ajudo vocês a achar, tá? Eu vou passar para vocês a senha da biblioteca da escola, que é o Scribd. Eu uso muito mais o Google Acadêmico do que o Cielo, porque no Google Acadêmico é mais fácil de encontrar artigos. Eu coloco, por exemplo, lá planejamento de sucessão para líderes. Ele não vai me trazer especificamente um artigo no assunto que eu quero. Ele vai trazer um artigo sobre sucessão familiar, ele vai trazer um artigo sobre sucessão de líderes, ele vai trazer um artigo de preparação para desenvolvimento e sucessão, ele vai trazer muita coisa. E à medida que eu for abrindo,
ele vai me direcionando. Algumas vezes ele me joga no Cielo, outras vezes ele me joga no EBSCO, que é a biblioteca da universidade que eu estou estudando. Algumas vezes ele me joga lá no site da Unisc, outras vezes ele me joga no da URGS, no da PUC, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde está publicado esse artigo. É para lá que ele me direciona e é de lá que eu consigo olhar o artigo, ler, fazer download dele em PDF e por aí vai. Eu pago o passeio direto. Ali também eu consigo às vezes pegar algum material, no Google Acadêmico é bom que tem livros que vocês conseguem ler online. Vocês logam lá com a conta Gmail de vocês, né, no Chrome, e no Google Acadêmico ele tem livros. Tem um livro do Chiavenato, tem algumas páginas que não estão liberadas, mas tem outras que estão, então tu consegue ali também livros para te ler. Tem o Kindle, que é do Amazon também, mas aí ali é só para quem paga, né? Tem que pagar uma mensalidade lá para ter acesso. Deixa eu ver. O desenvolvimento, então. O desenvolvimento é a parte dos TCC, só para eu fechar o que eu estava falando. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês, sobre onde pesquisar, como pesquisar, de que maneira, à medida que vocês forem fazendo, eu vou ajudando vocês. Vai acontecer de às vezes vocês me mandarem mensagem durante o dia, durante a semana, que eu vou demorar para responder, porque nem sempre eu estou no RH, nem sempre eu estou perto do meu celular, então eu respondo assim que é possível, normalmente à noite. Tá? Ou quando a gente se encontrar pessoalmente, eu respondo, mostro. O ideal que vocês tragam ou impresso ou vocês enviem para mim em Word o material que vocês escreverem para a gente abrir no computador e olhar. O ideal é que vocês sempre enviem. A gente abre, olha, corrige e eu envio de volta para vocês. Tá? Eu vou ter que dar um jeito no meu notebook para ver se eu consigo trazer ele junto, porque vai ficar tudo salvo lá, né? Quando eu fazia online, eu conseguia compartilhar a tela e já ir dividindo, né? Assim, aqui não tem como, vou precisar tratar disso. Então, o desenvolvimento é a parte do TCC, que apresenta a revisão das primeiras obras, livros, artigos de revistas especializadas, teses, dissertações que tratam do assunto de pesquisa. O desenvolvimento destaca, através de citações diretas e indiretas, as passagens escritas de outros autores com o objetivo de fazer uma reconstrução dos principais argumentos sobre o tema. Aqui é onde eu falei que nem todo o trabalho vai ser escrito do que vocês pensam, do que vocês concluem, do que vocês acham. Vocês vão colocar citações diretas e indiretas de autores que vocês vão pesquisar. Quando vocês fazem uma citação direta, de acordo com fulano de tal, e aí vocês escrevem o que foi que ele disse. Quando vocês fazem uma citação direta, vocês vão escrever o texto em uma letra muito reduzida, vão colocar um recuo naquele material que eu enviei para vocês ontem, que é o manual. Ali explica direitinho como é que faz o recuo, quantos milímetros são, qual é o tamanho da letra, qual é a fonte, como é que coloca o autor no final da citação. Vai tudo explicadinho, e também quando vocês estiverem construindo e a gente identificar, vocês vão dizer para mim: prof, isso aqui eu copiei exatamente o parágrafo do livro. Opa, não, peraí, isso aqui é uma citação direta, e a gente vai arrumar, vai colocá-la direitinho aqui no texto de vocês de como deve ser. E também depois, quando o trabalho estiver chegando no final, vai ter uma prof de português que vai pegar o trabalho de vocês, vai corrigir, vai ajudar a arrumar e vai devolver com as opiniões dela, não sobre o trabalho, mas sobre o que vocês precisam arrumar. Tá? Então,
eu parei lá visa salientar as ideias já formuladas, compará-las com as de outros autores, mostra as contradições, reafirmar comportamentos ou interpretações, apontar as falhas e qualidades dos argumentos, caracterizar o modo como a pesquisa que está sendo planejada irá se diferenciar, assemelhar ou contribuir para o avanço do conhecimento de vocês ou de outras pessoas. E o corpo do trabalho, o que vai é engordar ele. Geralmente o desenvolvimento ele é composto de 3 capítulos e cada um deles tem cerca de 4 folhas. Nossa, como é que eu vou escrever tudo isso? Quando vocês começarem a escrever, vocês vão ver que vai. As ideias só vêm. A conclusão, então, a conclusão trata-se de recapitulação sintética dos resultados da pesquisa de vocês, ressaltando o alcance e as consequências das suas contribuições, bem como seu possível mérito. Deve ser breve e basear-se em dados comprovados no desenvolvimento. Não se permite a inclusão de dados novos na conclusão. Vocês vão concluir o trabalho de vocês. Tudo que vocês escreveram até aqui é o que vai na conclusão. Não pode incluir nada novo. Ah, eu me lembrei de tal coisa. Se tu não escreveu lá em cima, não é na conclusão que tu vai escrever. Volta, revisa o teu desenvolvimento, coloca lá no desenvolvimento para na conclusão tu poder falar sobre isso. Não vai escrever sobre uma novidade ali, porque não vai rolar, não vai fechar o teu trabalho, não vai concluir o teu trabalho, não vai fazer sentido. Importante, na conclusão... Ai, gente, lá vou eu de novo. Que coisa mais triste. Olha pra luz. Eu esqueci meu spray de nariz lá na empresa. Não chora. Vocês estão aqui, né? Não precisa chorar. Na conclusão, deve aparecer expressamente a resposta ao problema do artigo. Vocês lembram que vocês fizeram uma pergunta lá no começo? Por que é importante escrever sobre isso? Na conclusão, vocês vão responder. Por que é importante escrever sobre isso? O que foi que vocês concluíram pesquisando sobre o assunto do trabalho de vocês? E em que conclusão vocês chegaram? O que a gente pode somar com isso? Quais são as características positivas? As referências é um elemento obrigatório. Consiste numa listagem alfabética da bibliografia que foi usada para construir e desenvolvimento, com a lista dos livros, artigos, revista, enfim, tudo que foi usado, sites também, além das páginas de internet, que são os sites que devem ser citadas. Acabou. Então, pessoal, é importante, lá no manual que eu enviei para vocês, ele explica como é que faz. Onde é que eu botei o controle aqui? Como é que faz o referencial bibliográfico, que coloca o sobrenome do autor em letra garrafal, em caixa alta, primeiro, vírgula, a primeira letra do nome deles. Agora eu não consigo concluir porque eu estou fazendo. Vocês vão fazer na norma ABNT e eu estou fazendo o meu na norma APA, que é uma norma internacional. Então o meu é diferente. O de vocês, na ABNT, o ano do livro, se eu não me engano, vai no final do trabalho, do título. Vai o sobrenome do autor, vírgula, as letras do nome, ponto, o título, ponto, a página, se for o caso, o estado, a editora e o ano. É assim, né, Kátia? Eu ia te chamar de Camila. Kátia, é assim. Agora
consegui resgatar. Mas é assim, então. Mas isso tudo tá lá no manual de vocês. Tá bem completo, se eu tivesse um desse em 2018, eu fiz TCC. Ele tá bem completo. Foi a Prof. Sheila e a dona Sayonara que desenvolveram ele todo. Aí elas mandaram pra mim, eu olhei, não, ele tá ok. E aí eu só coloquei ele embaixo que vai o nome professora orientadora. Vocês viram que tem uma página lá, se vocês forem imprimir ele, onde vocês vão marcar as datas que a gente vai se encontrar. Eu vou, agora chegando em casa, pegar o cronograma de quais vão ser os dias dos nossos encontros. Eles vão ser presenciais, de quem vai precisar ser online. Tem algumas pessoas que acertaram já com a Sayonara que precisa ser online. Tem gente Essa de quarta-feira 7 hoje encerra ou a gente continua vindo? Não, essa de quarta-feira hoje encerra. Daí vai entrar em contato com a gente. É que agora eu vou entrar em contato com vocês agendando pelo WhatsApp, porque agora vão ser encontros individuais. Em grupo acabou. Eram 2 aulas em grupo, que foi a da semana passada e a de hoje, e agora são as individuais. Mas assim, na individual, claro que em uma semana vocês não vão conseguir produzir material, mas eu me coloco à disposição para a gente agendar horário, para pelo menos a gente construir alguma coisa para quem não está conseguindo nem sair do lugar. Mas assim, ó. Hã? Tu já vai agendar? Ei, professor, aqui o esquema vai ser nosso que vamos elaborar? Vou mandar para vocês hoje de noite. Essa aula com a senhora? Uma vez por semana. É que tem mais gente, né? Tem mais gente, vai ser em torno de 20 a 30 minutos por pessoa. Não, peraí, vamos fazer assim. Eu vou mandar Mas é muito pouco tempo. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Eu vou 20 mandar. minutos pra mim não é nada. A gente produz bastante 20 minutos. Kátia, tu tá aqui afiadíssima, né? Mas deu certo. Agora tá mais fácil ainda, vai dar mais certo. Vai dar mais certo. Não ainda. tinha slide, essas coisas. Ela explicava, ontem eu li tanto tipo pra recuar e tal, pra fazer citação. A outra vez que eu fiz, ela explicava como é que era uma citação recuada, se tu não anotasse, por isso que eu trouxe caderno, só eu aquele caderno aberto. Porque a outra vez, então aí eu anotar, não precisa, tá tudo ali, não tinha isso. por isso que eu O manual tem toda a informação de como fazer. Ele tá com o trabalho mastigado para vocês. Então eu vou chegar em casa agora, eu vou mandar para vocês as sugestões de tema. Vocês vão escolher e vão me mandar no privado até amanhã. Até amanhã. Prof, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Prof, não tem nenhum tema parecido com o que eu quero fazer e eu pensei em fazer sobre tal situação. Eu vou dizer para vocês, é viável, não é viável, porque também não adianta dizer faz e eu não tenho material para alimentar vocês, porque eu não quero largar vocês no escuro. Eu quero, além de dar a sugestão de tema, dar um material para que vocês tenham um ponto de partida de leitura, que vocês vejam algum TCC pronto, que vocês leiam aquele TCC que ele faz sentido para mim, a senha da biblioteca e também aí eu vou passando links de acordo com... Eu assino a revista Você RH, eu vou passando links de temas que aparecem ali, que são artigos online e outras coisas que eu vou vendo até durante a minha pesquisa. Final de semana, pesquisando para o meu trabalho, eu encontrei coisas de contabilidade que não teria muito a ver com o meu trabalho, mas lá no meio do título, do texto, tinha um negócio que tinha tudo a ver com o meu trabalho. Porque o líder da organização precisa entender a contabilidade da empresa dele, porque senão ele vai quebrar. Mas esses temas que tu vai dar hoje, assim, pra gente, vai ser definido pro pessoal do técnico de administração. Eu vou mandar... esses temas, o pessoal com recursos humanos desses temas. Eu vou mandar 3 arquivos. Eu vou mandar técnico de administração,
Daí tem vários temas ali. Técnico de RH tem vários temas às ali. vezes vai cair um técnico de contabilidade. Técnico de contabilidade. Eu separei os temas por Porque aí curso. não precisa entrar para ver os temas dos outros. Não, né? vocês vão ver ali os PDF, tá com o título do curso de vocês. Vocês abrem e olham e escolhem. E daí vocês me avisam, prof, eu escolhi tal tema. E daí eu consigo mandar no final de semana o artigo para vocês já irem olhando e senha e os links para vocês irem pesquisando. Sim, né? Isso não, mas aí vai mesmo. Beleza? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, vai dar tudo Eu vou certo. mandar pra No final vocês. dá tudo certo, mas aí a gente fica Eu vou miado, mandar pra eu, vocês. pelo menos pra mim, não é nada Não, fácil. fica tranquilo. Pior do que o que eu tô passando não vai Não, ser. mas Quantas páginas tem o teu no total, Pro? meu? mais ou menos. Não quer saber o que eu estou fazendo? Tu tinha falado no dia. O que eu estou fazendo, eu já estou em 90 e poucos, né? Final de semana, agora, com tanto que eu escrevi, eu não cheguei a olhar no final, porque domingo de noite eu terminei, eu já estava ruim de gripe, né? Eu terminei vesga e surda. Quando tu entrega? Eu tenho que entregar ele até 23 de janeiro. E aí, E quantos tem que ter? Quantas páginas? ele não tem um número Não de tem páginas. limite? Eu tenho, Nossa, é mais eu ou não menos tenho, quantas? eu não tenho um limite de páginas, mas por capítulo eu tenho um limite de, não é palavras, é caracteres, né? Alguns eu tenho que ter 10.000 caracteres, outro eu tenho que ter 5.000 caracteres, então eu tenho que trabalhar em cima disso. Estamos agora em... O trabalho de vocês, Uma coisa só de falar chorada, chorada. que eu acho que na outra vez teve mais tempo pra escrever. Porque o espaço é curto, nós olha que nós estamos em agosto, aí nós vamos ver setembro, outubro. 8 semanas. vai ser bem rápido e vai ser bem produtivo. Vai. Aí eu faço mágica financeira na cabeça. Calma, Vocês estão tendo aula? Sim, lá tendo. vai dar tudo certo. No final vai dar tudo É que certo. assim, ó, outra coisa, eu vou falar uma coisa. Eu sei o básico de informática. Mas o Word que eu vou Não, mandar para hoje até vocês, sei ainda mexer alguma coisa, sei fazer os textos, mas assim, ó, que daí tu vai ali, tu pega e cara, eu não sei nada. Tu vai mandar o modelo pronto e a gente continua eu escrevendo por vou ali. mandar. É Aham. melhor. Vou mandar o Word pré-pronto para vocês e vocês vão seguir escrevendo por ali. Um outro TCC que pode apagar e continuar escrevendo. É. Aí já vai estar todo formatado. É. Porque isso daí eu vou te falar, eu sou zero escreve. E também a gente faz as correções. Eu sei do básico. Aí quando você fala aí, eu não sei o que, ai meu Deus, parece um bicho daqui. Mas é Aquele pessoal mandou que quando estressou, tá tudo escritinho também. Como é copia e recua e puxa. Fonte 12. Mas vai dar tudo super certo. Vocês vão ver. Eu tenho que... 7h30, né? Não. Então, gente, que horas são? Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Não? No momento, não. No momento. Depois a gente Eu acho que os primeiros encontros tem que ter pelo menos 1 hora. E até nós conversar, até tirar essa dúvida. Eu não gosto de conversar, né, colega? Eu não gosto de conversar. Se fosse só pra conversar, eu ia amar. Eu ia mandar bonito. Agora, pra escrever. Ai, deu erro no meu pendrive, gente. Que sucesso. Vocês vão ver. Vocês estão liberadas então, gurias. Porque o que eu tinha de conteúdo para o desenvolvimento de vocês eu já passei. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode conversar, não tem problema nenhum. Só vocês me perguntarem que eu tô aqui para ajudar vocês, senão a gente tá liberada e aí eu vou para casa para mandar para vocês
Isso. Aquela parte aberta. Ficar com a parte aberta já. Já vou ficar lá com o WhatsApp esperando, mas eu pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Pra mim, estudar bem, o que eu vou fazer. E na semana já começa os encontros. E eles vão ser durante qualquer dia da semana. É que eu tenho que ver que dias vocês têm aulas, né? Eu tenho presencial. Normalmente vai ser na quarta. Tchau. Normalmente vai ser na quarta. Mas aí a gente vai se agendando. No Porque. meu caso, você pode agendar essas gurias, tem preferência para vir mais cedo, de apoio aí para mim eu pego motivo e posso ser com as últimas, sabe? Porque é de acordo com a agenda do pessoal. Eu tô o semestre todo só pra TCC. Esse semestre eu vou fazer só TCC. Então, deixa eu só subir a minha chamada pra cá. Então tá, Até. Obrigada, viu? Imagina. Tchau. Tchau.